Hoje quero falar a respeito desse assunto. O que está escrito ali, igreja? Um conselho precioso. Ei, por favor, você que está aqui no templo, sei que muitos não puderam estar hoje aqui na igreja, você que está pelas redes sociais acompanhando, coloque muita atenção. Dá um ganhozinho só de nada, por gentileza, geral, por favor. Queria que você colocasse muita atenção. O salão pode abaixar um tiquinho só. Muita atenção, porque o conselho que você vai receber, ele é de Deus, da palavra de Deus, e que é para você levar para a sua vida para sempre, em nome de Jesus. É para mim, para você, para todos nós. Qual o tema da mensagem? Em voz alta, por favor, igreja. Mais uma vez, um conselho precioso. Eu vou ler com você o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 25, capítulo 5, perdão. Isso, capítulo 25, verso 5 até o 9. Você vai ler junto comigo, em nome de Jesus, e eu vou explicar para você. Coloca aí, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 5. Vamos ler juntos? Amazias congregou a Judá. Antes de eu ler, olha para mim aqui, por favor. Guarda isso no seu coração. Olhem todos para mim, você de casa também. Existe um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Essa frase é do diabo, sabia? Porque se existe alguém que dá muitos conselhos, é Deus, é a palavra de Deus. E todo bom conselho está exatamente na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Existem pessoas que elas desprezam, ouçam isso, desprezam esse livro, porque elas pensam que ele é um livro religioso, ou é um livro para quem tem religião. Não. Esse é um livro que é o manual do fabricante. E nós fomos fabricados por quem? Por Deus. E quem quiser viver bem, basta ir no manual do fabricante. Porque aqui tem orientação para tudo. Tudo na sua vida. Quantas pessoas não estão passando por um perrengue na sua vida danado hoje, por um momento de aflição, simplesmente porque não deu ouvidos a algo que aqui estava? Que alguém até falou, e nem precisou dizer que era a palavra de Deus que dizia, porque aquela direção ou aquela orientação, no fundo, saiu daqui. Mas a pessoa desprezou. Toda a direção para a nossa vida está nesse livro, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Então, rejeite essa frase que diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Conselho é bom e Deus dá. Pode falar isso em voz alta? Conselho é bom e Deus dá. Só vocês em voz alta, vai. Agora vamos ler. A partir do versículo 5 do capítulo 25 de 2 Crônicas. Leiam comigo, vamos lá, igreja. Amazias congregou a Judá. Amazias era o rei de Judá. Tá bom? Só para você entender o que você vai ler comigo, já havia acontecido aquela separação. Era Judá, cuja capital era Jerusalém, e Israel, cuja capital era Samaria. Então já tinha a separação. Nessa época aqui, Deus não era com Israel. Pode repetir isso para você guardar? Deus não era com Israel, Deus só era com Judá. Então vamos lá. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Continuando, também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Deu para entender? Ele então levantou um exército em Judá com 300.000 homens, mas ele achou que era pouco para ir à guerra. E ele comprou de Israel por 100 talentos de prata, que eram toneladas e toneladas de prata, 100.000 homens. Está claro até aí? Sim ou não? Continuando. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, aqui começa o conselho precioso, tá bom? Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Por que não? Leiam comigo. Porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Então ele estava dando uma direção: não deixa esse exército que o senhor comprou, esses 100.000 homens que o senhor pagou, não deixe que eles possam ir à guerra com vocês, não deixe eles irem contigo, porque vai dar ruim, porque Deus não é com eles. Amém, igreja? Continuando,
Olha o conselho. Porém, vai como? Vai só, age e ser forte. Só essa frase. Vai só, age e ser forte. Só vocês, em voz alta. Mais uma vez, igreja. Vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Versículo 9. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus. O que ele respondeu? Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Quem crê nisso, diga: muito mais do que isso pode Deus me dar. Deus tem sempre mais para nos dar. Olha para mim aqui, pode fechar a sua Bíblia. Fixem os olhos em mim, por gentileza. Em nome de Jesus, que essa palavra pode transformar a sua vida. Você que é no templo, você que está pelas redes sociais, acompanhando agora também. O conselho é simples. Vai só, age e ser forte. Só para não ficar aquela coisa sem você saber o que aconteceu. Ouçam isso. O rei Amazias deu ouvidos ao homem de Deus. Separou aquelas tropas, mandou que eles fossem embora. Foi guerrear com os 300 mil homens que ele tinha e venceu a batalha. Amém, pessoal? Ele deu ouvidos à palavra de Deus, deu ouvidos ao conselho e ele venceu os inimigos. Posteriormente, se você continuar lendo, você vai ver que esse Amazias era um Zé Mané, porque ele resolveu deixar Deus de lado, se tornou um idólatra e depois se arrebentou todinho. Está entendendo? Então a Bíblia deixa claro que o melhor caminho é sempre dar ouvidos ao melhor conselho que vem da parte de Deus. Ei, não há conselho melhor do que aquele que vem de uma pessoa de Deus, baseado na palavra que veio do Senhor para a sua vida. Vamos aprender aqui 3 coisas rapidamente, você bem direto, objetivo e mais didático possível. Primeiro ponto, vai só, depois age e ser forte. Qual é o primeiro? Vai só. Qual é o primeiro, igreja? Vai só. Não que ele estava dizendo para Amazias o seguinte: vai sozinho e vence o exército inimigo. Não. Ele estava querendo dizer o seguinte: vai somente com aqueles que Deus é com eles. Vai somente com aqueles que têm a mesma fé, que consideram os mesmos princípios e valores que você. Ei, isso aqui é para nós levarmos para a vida. Quem nós temos permitido andar conosco? Porque entenda, não há conexão que não te influencie de alguma forma. Com quem você se conectar, de alguma forma, ele vai te influenciar, positiva ou negativamente falando. Ficou claro isso? Eu estou falando de conexão, não estou falando de você cumprimentar, de pessoas que às vezes você precisa trabalhar junto com elas e você não precisa manter conexão alguma. Compreende o que eu estou dizendo, pessoal? Você simplesmente trabalha, você cumprimenta, você conversa e tal, porque há necessidade, conversa irrelevante, nada que vai ferir a sua fé, absolutamente. Então, com quem que nós devemos andar? Com quem eu e você devemos caminhar? Com pessoas, principalmente, que têm a fé no mesmo Deus, que consideram princípios e valores ligados à palavra de Deus. Porque esses princípios e valores vão fazer com que você vença, e não apenas vença, mas mantenha a conquista em nome de Jesus. Amém, igreja? Com o que eu tenho que andar, bispo? Com quem gosta de você. E quem gosta de você nem sempre é aquele que vai falar o que você gostaria de ouvir, mas vai falar o que você precisa ouvir. Amém, igreja? Quem ama você não simplesmente vai falar o que você gostaria de ouvir, mas vai falar aquilo que você precisa. Quem ama você, meu amigo, não simplesmente vai criticar algo que você fez, mas além de pontuar ou mostrar o seu erro, vai apresentar a você o melhor caminho. Digam graças a Deus. Ficou claro isso, igreja? Porque uma coisa é alguém vir e apontar os seus erros, criticar você por criticar, simplesmente porque não gosta de você, simplesmente porque quer te envergonhar, porque quer te humilhar. E outra coisa é alguém criticar até o que você está fazendo, mas não te dar rótulos. Você é isso, você é aquilo. Não, ele critica o seu comportamento. E além de criticar o comportamento errado, ele mostra para você qual é o melhor caminho. Digam graças a Deus. Guarda isso, pessoal. Levemos isso para a vida, eu já ensinei isso para você, mas nunca é demais ratificarmos ou repetirmos. Você precisa apontar o erro de alguém? Tá bom. Você precisa criticar alguém, você vê necessidade disso e a pessoa permite você fazer?
Amém. Ou até ela não permite, mas você ama tanto e quer tanto bem daquela pessoa que você critica o que ela está fazendo de errado, porque você percebeu que aquilo vai levá-la à destruição. Mas aprenda, nunca critique a pessoa, critique o comportamento. Amém? Em vez de ficar dando rótulo para os outros, você é um fracassado, você é um derrotado, você nunca vai ter isso, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. Em vez de fazer isso, mostre para ela simplesmente o que ela está fazendo de errado. Então, há uma diferença entre você criticar a pessoa e criticar o comportamento. Quem compreende isso em nome de Jesus? Porque quando você critica a pessoa, você está dando rótulos a ela e correndo o risco dessa pessoa ser criado dentro dela crenças disfuncionais que vão limitar ela pelo resto da vida. Quantas pessoas não se permitem hoje prosperar por causa de coisas que elas ouviram na sua infância? Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter nada, você nasceu para sofrer, você nasceu para ser pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. E isso tornou-se uma crença dentro dela. Por mais oportunidades boas que apareçam, ela não consegue ter coragem de abraçar. Não consegue. Por mais que alguém mostre para ela, vem cá, eu te ajudo nisso daí, ela não consegue, porque cristalizou dentro dela, ela tem que desconstruir diversas coisas dentro dela, para ela poder seguir adiante. Então cuidado com o que você fala para o seu filho, cuidado com o que você fala para as pessoas que você ama, as pessoas que te cercam. Está claro o que eu estou dizendo, igreja, em nome de Jesus? Não ande com pessoas que são manipuladoras. Como assim pessoas manipuladoras? Pessoas que querem sempre fazer você se sentir culpado. Entende o que eu estou dizendo? Cuidado com pessoas assim. Elas querem que você se sinta culpado. Na verdade, quem fez a coisa errada foi ela. Mas ela quer jogar para cima de você. Ela quer jogar a culpa em cima de alguém. Compreende? Porque pode ser que essa pessoa tenha traços narcisistas ou seja uma pessoa vitimista, vive se vitimizando. Cuidado com pessoas que vivem se vitimizando, porque elas não são autorresponsáveis. Ela nunca assume a responsabilidade dos seus atos. A culpa é do governo, é do presidente, é do governador, é de fulano, é de Beltrano, é do cônjuge, é do pai, é da mãe, é do filho, é de fulano, é de Beltrano, é do pastor. Nada é culpa dela. Você compreende o que eu estou dizendo? Ela não tem aquela coisa de dizer, não, peraí, eu chamo a responsabilidade para cima de mim. Eu reconheço que eu fiz algumas escolhas erradas. Eu reconheço que fiz algumas escolhas erradas e estou colhendo fruto disso na minha vida. E agora Deus está me dando uma nova chance de eu plantar novas sementes, daqui a pouco colher novos resultados. Digam graças a Deus. Está claro isso, pessoal? É assim. Então cuidado com pessoas manipuladoras, vitimistas, porque elas vão adoecer você. Você compreende isso? Em nome de Jesus? Bispo, eu devo ser contra elas? Não, ore por elas. E se ela aceitar que você mostre para ela que ela está errada, você mostra. Não criticando a pessoa, e sim o comportamento. Ficou claro isso, igreja? Nunca criticar a pessoa. Você é isso. Não, isso que você está fazendo não é legal. Há uma diferença. Ok, meu irmão? É assim. Quem compreendeu isso em nome de Jesus? Está claro, igreja? Às vezes eu repito e tal. Uma pessoa um dia desse estava criticando na internet, mas o senhor repete, claro que eu repito. Deu vontade de perguntar assim, você já está fazendo o que eu repeti? Quer ver a pessoa falar, está repetindo, já está fazendo? Então quer dizer que precisa ouvir de novo. É na verdade mais ainda. Repetindo às vezes a pessoa não faz, imagina não repetindo. Entra por um lado e sai pelo outro. Não é assim? Então com quem andar? Ande com quem realmente você sabe que quer o seu bem. Vai te exortar porque quer realmente que você cresça, que você vá adiante. Com pessoas que não apenas choram por causa da sua dor ou o seu sofrimento, mas sobretudo que se alegram com a sua conquista. Amém? Porque, meu amado, chorar pelo sofrimento de alguém, num velório está arriscado até o inimigo chorar de ver a pessoa chorando. Sim ou não? Mas se alegrar com a conquista? Quantas pessoas ficam chateadas porque viram o outro conquistar? Sim ou não? Fulano casou. Mas você vai ver, vai dar errado. Mas no fundo está com inveja, só porque ela não casou, por que não torce para o outro dar certo? Sim ou não, igreja? Não é verdade, igreja? A fulana montou um negócio. Só quero ver no que vai dar. Oh, para com isso.
Que ele dê certo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Ou eu estou exagerando nisso? Honestamente, quem conhece gente assim, levanta a mão para mim. Não acredito. Não é você, é claro, amém? Amém, igreja? Não é você, é claro. Meu amado, melhor ir com pouco, porque Deus livra com pouco e livra com muito. Está escrito lá, 1 Samuel 14:6. Deus livra com pouco e livra com muito. Pode repetir isso, igreja? Vamos lá. Deus livra com pouco e livra com muito. Pronto. Porque Deus não precisa da nossa condição. Precisa da nossa fé e da nossa obediência. Amém, pessoal? Só isso. É isso que Ele precisa, em nome de Jesus. Então, ainda que a condição seja pouca, você tem Deus contigo, então você vai vencer. Você lembra de Gideão, com apenas 300 venceu a milhares e milhares. Amém, igreja? Venceu, e nós vamos vencer também em nome de Jesus. Bem, então primeiro nós vimos. Qual é o primeiro ponto do conselho? Vai só. Qual é o primeiro ponto, igreja? Vai só, isso, vai só. Daí que vem esses ditados aí, que não está escrito, mas tem a ver. Antes só do que mal acompanhado. É uma verdade. Meu irmão, às vezes é melhor ir sozinho do que ir mal acompanhado. Amém? Ah não, porque eu preciso de alguém. Eu sei que o ser humano é um ser relacional, precisa se relacionar, ter pessoas consigo. A gente precisa, é óbvio, sem dúvida alguma. Mas cuidado com quem você anda. Você precisa de pessoas sim. Não vai fazer como alguns hoje em dia, até namorando com o chat GPT, tá? É verdade. Tá achando que é brincadeira? É. Gente que está namorando com o chat GPT. Tem gente que o melhor amigo dela hoje é quem? O chat GPT. E tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque tudo que você escrever ali, ele vai falar tudo que agrada a você. Você está entendendo, sim ou não? O pessoal está falando que eu não posso usar? Pode. Pode. Para ajudar você num texto, alguma coisa assim, numa correção, sei lá, numa informação, sem problema. Inteligência artificial. Mas não faça disso uma muleta para a sua vida, não faça disso seu amigo. Nós temos um amigo que está sempre conosco, que é Jesus, e sempre vai falar ao nosso coração. Amém, igreja? Quem tem Jesus como amigo, dá um brado de vitória aí, igreja. Amém. Então vamos lá. Vai só. Qual é o segundo? Agir. Agir. Existem até livros hoje em dia, um livro muito bom aí, que é o Poder da Ação, do Paulo Vieira também. Muito bom o livro. Muitos falam a respeito do poder da ação, mas falam porque Jesus já mostrou, porque a palavra de Deus já mostrou que você tem que agir. A própria palavra oração tem a palavra ação. Tem gente que é de muita oração, mas só falta o quê? Ação. Ela ora, mas não age. Ora, mas não age. Aí não adianta. Tem gente, meu amado, que de oração ela é fantástica. É pessoa de oração, está sempre orando, 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 mas não está fazendo nada. É aquela pessoa que ora e diz, eu creio. Mas cadê a mudança de comportamento? Cadê a mudança de postura? Você está entendendo, pessoal? Aí depois fica, poxa, orei pra caramba, não aconteceu nada. Claro, não, porque Deus ficou esperando você agir. Você ora e diz para Deus, eu creio. Tá bom. O que é fé? O que é fé? Certeza do que se espera e convicção do que se não vê. Quer dizer que eu orei por algo, mas eu continuo com a mesma postura, com o mesmo comportamento? Então não houve fé. Se há fé, eu mudo meu comportamento. Amém, pessoal? Sim. Eu estava de cabeça baixa, ora me engano, agora eu me levanto. Ué, mas como é que você vai proceder assim? Não resolveu ainda assim, mas eu tenho fé. Eu orei a Deus, coloquei na mão dele. E o que está escrito? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Amém, igreja? Então, orei, entreguei ao Senhor, vou confiar nele e ele vai fazer o que eu não posso. Mas aquilo que eu posso, eu que tenho que fazer. Eu tenho que agir. Eu fiz uma live semana passada. Nós tivemos uma live ontem. Eu fiz uma live semana passada, nós falamos um pouco a respeito disso. Todo mundo tem um sonho, ou quase todas as pessoas têm um sonho. Quem tem um sonho aqui? Honestamente, você tem algum sonho? Tá. Quando que o sonho se torna uma realidade? Vamos guardar isso no coração. Vamos lá. Quando que um sonho vai se tornar uma realidade?
quando ele se tornar um objetivo claro e for acompanhado por atitudes que aproximam você desse objetivo. Simples assim. Enquanto o sonho fica na esfera da imaginação, nada acontece. Você lembra do filho pródigo? Que foi embora da casa do pai, gastou todo o dinheiro, se via agora desejando comer comida de porco, e longe da casa do pai ele pensou, puxa vida, trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, reconhecer que eu errei, falar que ele nem precisa me tratar como filho, me trata como um funcionário mesmo, que está todo mundo bem lá. Enquanto estava só na esfera do pensamento, ele continuava com fome, desejando comer comida de porco. Até que sai da esfera do pensamento e torna-se um objetivo. Deixa de ser um sonho e torna-se um objetivo claro e é acompanhado por uma atitude. Ele foi. No que ele foi, pronto, mudou a situação da sua vida, que o pai o recebeu, acabou. Acabou ali o problema. Amém, igreja? Em que esfera nós estamos? Na esfera da ação ou da imaginação? Pensa nisso, em nome de Jesus. Quem está compreendendo? Por favor, em nome de Jesus. Está claro isso? Então é só você pensar. Você tem um sonho. Quando que o sonho vai deixar de ser sonho e se tornar uma realidade? Quando ele se tornar um objetivo. E você vai fazer aquilo que é necessário ser feito, que depende de você, para ser alcançado aquele objetivo. Entenda uma coisa. Aquilo que depende de nós, Deus nunca vai fazer. Deus faz o que não depende da gente. Deus faz o que não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance é a gente que tem que fazer. Deus faz o impossível. Deus faz aquilo que nós não podemos. Amém, igreja? A mesma coisa, a mulher hemorrágica. Lembra da mulher hemorrágica? 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Quantas outras mulheres hemorrágicas não havia na época dela? Mas a Bíblia diz que ela pensou consigo, se eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Mas ela saiu da esfera da imaginação, do sonho de ser curada, e ela passou pela multidão, coisa que ela não poderia fazer segundo a lei de Moisés, porque a lei dizia que tais mulheres seriam apedrejadas, porque uma mulher no fluxo de sangue era imunda, não podia tocar em ninguém, nada, porque o que ela tocasse tornar-se-ia imundo também. E quantas mulheres ela não teve, quantas pessoas, aquela mulher não teve que empurrar para chegar até Jesus, que a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Mas ela não se deixou levar por isso. Ela foi, tocou na orla da veste dele e ficou curada. Por que isso aconteceu? Porque ela fez diferente de outras mulheres, enquanto outras mulheres deveriam ficar pensando, não, mas a lei de Moisés diz isso, eu até creio que ele pode me curar, mas ele está sempre acompanhado por pessoas, então isso jamais vai acontecer. Essa mulher não quis saber disso, falou, meu irmão, não interessa quantos eu vou tocar, quantos eu vou empurrar, eu sei que quando eu tocar na orla da veste dele, eu vou ficar curada, e quando ela tocou, ela ficou curada, pronto, acabou. E ela toda preocupada, o que vai acontecer? Jesus falou, pode ficar em paz, ninguém vai fazer nada com você não. A tua fé te salvou, acabou. Saia da esfera da imaginação ou do sonho e vá para a esfera da ação. Faça daquilo que você quer um desejo claro, um objetivo claro, que seja acompanhado por atitudes que vão levar você àquilo que você deseja. Digam graças a Deus. Vai só, qual é a segunda? Age, e a terceira? Ser forte. Só vocês agora, quais são as três, igreja? Só 10 pessoas falaram, vamos lá, todo mundo, igreja. Vai só, age e ser forte. Você sabe quando que a força de alguém é vista? Sabe quando você vê se alguém é forte ou fraco? Aprenda isso, igreja. A Bíblia deixa claro, ouça. Provérbios capítulo 24, versículo 10 vai dizer, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Logo, é no dia da angústia que nós mostramos para Deus se somos fortes ou se somos fracos. Não é no dia bom, porque no dia bom, meu irmão, todo mundo se mostra forte. E no dia da angústia? Por isso que Deus permite as provas. Por que Deus permite a prova? Para que serve uma prova na escola? É para ver se o aluno aprendeu a lição, o que foi ensinado.
Você vem na igreja, você ouve diversas coisas, diversas palavras. Aí de repente Deus deixa o dia de você ser provado. Que normalmente é com coisas que mexem com você. Compreende? Coisas difíceis, complicadas de lidar. E é exatamente ali que Deus vai ver. Vamos ver se ele aprendeu as coisas que ele ouviu na igreja. Vamos ver se ele guardou. Vamos ver se ele vai praticar agora o que ele ouviu. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção. Porque tem gente que tem ouvido para ouvir tudo, menos as coisas de Deus. E ela ouve tudo e guarda tudo. A única coisa que ela ouve e não guarda às vezes é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Amados, em nome de Jesus, a Bíblia está dando para a gente um conselho que vale ouro nessa noite. Faz só. Veja bem, selecione bem quem vai contigo. Age. Lembre-se, a ação tem um poder. Isso é ensinado na palavra de Deus e mostramos isso aqui para você. Quando que um sonho deixará de ser sonho e se tornará uma realidade. E ser forte. A força de uma pessoa é vista no momento da dor, no momento da angústia. Vou repetir o versículo, Provérbios 24, verso 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aí você pergunta, Bispo Gerson, como que eu vou me fortalecer? Como? Você quer saber como se tornar forte, igreja? Sim ou não? Quem quer saber como se tornar forte? Diga eu, que eu vou dizer para você. Como que eu e você podemos nos tornar fortes? É só seguirmos o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu glorificando a Deus. Olha só, está lá em Romanos 4. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Não tinha o filho ainda, avançado em idade, sua esposa estéril e além de estéril, também com idade avançada, mas com 90 anos de idade, e Abraão com 100, tiveram o filho Isaque. Mas como que a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu? Em vez de reclamar, ele adorava. Pronto, simples assim. Quando que você acha que a nossa adoração tem mais peso ou tem mais força? Quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão complicadas? E não é tão simples, não é tão simples. Você adorar quando as coisas não estão como você gostaria que estivessem. Eu reconheço isso, mas é necessário. É aí que Deus vê com quem Ele pode contar, quem o ama de verdade, quem o quer de verdade, ou quem é só entre nós, interesseiro. Enquanto Deus faz coisas boas, Deus é tremendo, é maravilhoso. E quando Ele aparentemente não faz? Ele deixou de ser então? Ah, mas o senhor não sabe o que está acontecendo. Ei, o papo não é esse. O que Deus é para você? Ele é um Deus de coisas? Ou Ele é o Senhor da sua vida, que você o ama porque Ele deu o seu Filho em nosso lugar para nos salvar? Quem? Você está entendendo isso? Em nome de Jesus? Quando você adora a Deus em meio à dor, em meio à angústia, em meio aos problemas, às tempestades, aquilo te faz forte. Mas por que me faz forte? Porque aquilo que você adora, você acaba se tornando semelhante àquilo. A Bíblia diz isso, que quem adora imagens de escultura, tornar-se-á semelhantes a elas. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e assim fica a pessoa por dentro, ainda que por fora pareça tudo está normal. Quem adora a Deus torna-se semelhante ao Senhor, e por isso que Ele quer que você o adore. Deus não pede para que você o adore porque Ele está carente do seu amor. Meu Jesus amado, Ele é a essência do amor, Ele é o amor. Não é que Deus precisa da nossa adoração, quem precisa de adorar a Deus somos nós. Porque quando o adoramos, nos tornamos semelhantes a Ele. Isso nos fortalece. Digam graças a Deus. Você está compreendendo isso, igreja? Em nome de Jesus? Tudo depende de nós. Então é um conselho que vale ouro para mim e vale ouro para você. Qual é o conselho de Deus para mim e para você nessa noite? Que quando Amazias resolveu obedecer, Deus o honrou. Qual é o conselho de Deus para nós nessa noite, igreja? Vai só, age e ser forte. Pode ficar em pé para falar isso com força? Qual é o conselho de Deus para nós nessa noite? Fala aí, igreja.
ainda de pé, para fechar, ouçam isso em nome de Jesus. Josué entendeu o que Deus quis dizer para ele. Você sabe que 3 vezes Deus falou com Josué assim: ser forte e corajoso. O que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Seja forte e seja corajoso. Deus falou uma vez, Josué certamente ficou meio sem entender, mas como é que eu vou ser forte e corajoso? Porque, meu amado, se teve um cara na Bíblia, olha para mim aqui, se teve um cara na Bíblia que foi desafiado quanto à missão que Deus deu a ele, esse cara se chama Josué. Teria que liderar o povo no deserto após a morte de quem? De Moisés. Moisés não era qualquer um não, pessoal. Moisés foi o cara que libertou o povo da escravidão de onde? Do Egito, que durante 40 anos guiou o povo no deserto. É o cara que Deus falava face a face com ele. O homem que quando estendeu o cajado, o que abriu? Hã? Quem falou? Fala, está escrito. Amém? O mar se abriu. O mar se abriu. Você está entendendo isso, gente? E de repente morre. Todo mundo está lá triste, chorando. Deus espera 30 dias até que Deus chama Josué e fala assim: Josué, vamos levantar, meu irmão, agora é contigo. Só preciso que você seja forte e corajoso. Falou a primeira vez, falou a segunda, porque certamente Josué não deve ter entendido direito, devia estar pensando: meu Deus, como é que eu vou ser forte e corajoso? Aí Deus deu a direção a ele, versículo 8 e versículo 9. Depois você dá uma olhadinha lá, capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8 e versículo 9. Deus fala assim: medita na minha palavra todos os dias. Meu irmão, quando você decide meditar nas coisas de Deus, a tua fé te fortalece, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Você quer ter mais fé? Medite na palavra de Deus. Quanto tempo você medita nas coisas de Deus? Um monte de gente diz: eu não tenho tempo de meditar na Bíblia. Mas se ela olhar por semana quantas horas ela ficou no celular, o celular mostra para ela. Às vezes ficou 5 horas, mas não tem tempo de meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Aí não sabe por que está fraco, por que está choroso, por que está caído, por que está angustiado, por que está triste sempre, por que não vence nunca na vida, porque nunca tem força para vencer. Claro, não se organiza de sorte que consiga gerenciar bem o seu tempo. Deus falou com Josué: medita na minha palavra noite e dia, e você vai conseguir ser forte e corajoso. Medita nas coisas de Deus, mas fica meditando só nas coisas ruins, no que alguém disse para você que não vai dar, que não pode, que você é isso, que você é aquilo, que vai dar ruim, não sei o que ninguém conseguiu, você também não vai. Aí você medita nessas coisas, em vez de meditar no que Jesus disse. Ah, mas o que Jesus disse? Ele disse que tudo é possível ao que crê. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores, somos filhos, somos amados, somos escolhidos e fomos perdoados. Dá um brado de vitória aí, glorifica Ele em nome de Jesus, meu amado. Louvado seja o Senhor, amém? Qual é o conselho? Vai só, age e ser forte. Só vocês, mais uma vez para fechar. Feche seus olhos, Pai, em nome de